Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e eu acredito que você, assim como eu, é apaixonado pela natureza, é apaixonado pelas paisagens e quer sempre aprender sobre como a paisagem funciona e como a natureza funciona. E por isso eu vou começar a aula de hoje com uma imagem bem bonita, que eu vou pedir para projetar agora na tela. Nessa imagem a gente tem duas fotografias do Parque Estadual da Pedra Branca. E são imagens que mostram uma natureza exuberante, belíssima, né? Ali, ó, que deve ter chamado bastante a atenção de vocês, a gente tem a Pedra do Osso, que parece que vai cair a qualquer momento, mas não cai não. E eu vou mostrar para vocês onde no nosso município fica o Parque Estadual da Pedra Branca. É essa parte em verde ali, né? Então, pega ali pela maior parte a zona oeste do Rio de Janeiro, beleza? Para a gente entender como a natureza vai agindo na construção das paisagens, a gente vai tratar de alguns assuntos nessa aula. Nessa aula, eu quero que vocês aprendam como clima, solo, relevo e vegetação trabalham juntos para produzir as paisagens. E mais, como as diferenças entre os climas, entre os solos, entre os relevos e as vegetações de um lugar para o outro criam paisagens completamente diferentes. Eu vou começar falando sobre o clima. O clima ele gera muitas dúvidas, mas o clima ele está no ar. E ele está no ar literalmente, porque quando a gente pensa em clima, a gente está pensando sobre temperatura, se está frio, se está calor. Quando a gente pensa sobre clima, a gente pensa sobre umidade e precipitação. Sabe aquele dia que está muito seco, e aí você nota, né, que até a sua pele fica um pouco mais seca, ou aquele dia que está muito úmido e você tem aquela sensação de que está abafado, e a própria precipitação, o dia que chove ou quando fica muito tempo sem chover, certo? E também a questão da pressão, que regula aí, no nosso caso, a gente costuma sentir os ventos um pouco diferentes. Então, isso são os atributos climáticos. Daí que, em partes diferentes do planeta, nós vamos ter climas diferentes, ou seja, nós vamos ter temperaturas, nós vamos ter umidade, precipitação e pressões diferenciadas. Para isso, a gente tem que saber um pouquinho sobre os fatores climáticos. E eu vou mostrar alguns deles para vocês no globo. Um dos fatores que vai regular as diferenças de clima é a latitude. O que é a latitude? A latitude ela vai ser a distância com relação a essa linha aqui, que é a linha do Equador. Quanto mais próxima à linha do Equador, mais quente tende a ser o clima. Quanto mais afastado em direção aos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, mais frio tende a ser. Isso é um dos fatores. Tem outros fatores importantes, como as massas de ar, que saem de uns lugares e vão para outros, né? Então, se uma massa de ar ela se forma, por exemplo, na floresta amazônica, ela vai ser uma massa quente e úmida. E para onde ela se deslocar, ela vai levar calor e umidade. Se uma massa se forma aqui, ó, perto do Polo Sul e no mar, ela vai ser uma massa, né? Se ela está em cima do mar, ela vai ser uma massa úmida, né? Está aqui perto do polo, vai ser uma massa fria. Tem as correntes marítimas, né? Que são correntes de água que passam por baixo, né? Dos oceanos. E essas correntes, elas atravessam muitas vezes o mundo inteiro. E elas levam águas quentes ou frias de um lugar para o outro. Então, quando ela leva água quente, o clima tende a ser um pouco mais quente, mais úmido. Quando leva água fria, tende a ser mais frio, mais seco. Então, isso tudo vai regular as diferenças de clima de um lugar para o outro. Esses são alguns fatores climáticos. Daí que eu acho importante, nesse momento, eu falar para vocês a diferença de tempo e de clima. Quando a gente fala de clima, a gente está falando sobre como a temperatura, como a umidade, a precipitação e como a pressão costumam ser em cada lugarzinho do planeta. Agora, quando a gente fala de tempo, a gente não está falando sobre como costuma ser, a gente não está falando sobre um padrão, a gente está falando como está agora. Por exemplo, saí de casa, o tempo estava aberto, agora o tempo virou e começou a chover. O tempo, ele é naquele instante. Então, na televisão, a gente vê a previsão do tempo, certo? O clima é como costuma ser no longo prazo. E o clima
ele vai se relacionar com outros fatores, como eu falei para vocês. O primeiro fator que eu vou relacionar ao clima é o relevo, certo? O relevo ele está muito associado ao clima. Daí é importante a gente saber o seguinte: o clima ele influencia no relevo, ele afeta o relevo e o relevo afeta o clima. Então, um afeta o outro e o outro afeta o um, beleza? Gustavo, como o clima afeta o relevo? Principalmente através de uma coisa chamada intemperismo e erosão. Intemperismo é quando a rocha ela vai sendo degradada. Quando a gente tem muita água, um clima úmido, um clima com muita precipitação também, a gente vai ver o seguinte, que a rocha ela vai tendo uma série de alterações químicas. Agora, quando falta água, as principais alterações que a gente vê na rocha são alterações físicas, onde a rocha vai se quebrando. Seja o intemperismo químico ou o intemperismo físico, eles deixam a rocha frágil para que ela sofra a erosão. A erosão é o desgaste. A erosão é quando a rocha perde o seu material, certo? Então, a rocha é desgastada, ela transporta esse material e vai depositar em algum outro lugar. Daí, o que acontece? Em climas diferentes, nós temos diferentes tipos de erosão. E eu vou mostrar alguns para vocês. Primeiro, eu vou falar sobre a erosão pluvial, mostrando aqui na imagem. Então, o que é erosão pluvial? É quando a água da chuva carrega sedimentos da rocha ou do solo. A rocha pode ser erodida, o solo também pode ser erodido, sofrer erosão. E a gente tem um caso aí das ravinas e das vossorocas. As ravinas são esses arranhões, essas ranhuras no solo, causadas por esse deslocamento da água da chuva. A vossoroca, ela acontece quando a ravina ela vai se aprofundando, chega até o lençol freático e a gente tem esse desmoronamento. Outro tipo de erosão, então, é a erosão glacial. A erosão glacial ela se dá pelo deslizamento de gelo e neve. A gente tem essas formas aí, as morenas, que são esses vales esculpidos pelo deslocamento do gelo e da neve. Daí, a gente nota que em diferentes tipos de clima, a gente vai ter diferentes erosões. Pensando nos climas do Brasil, vocês acreditam que é mais fácil a gente ter erosão pluvial ou erosão glacial? Bom, pensando em Brasil, a erosão pluvial ela vai ser bem mais importante. Então, como a erosão ela esculpe o relevo, ela altera o relevo, em diferentes climas a gente tem diferentes tipos de erosão e diferentes relevos que vão resultar, que vão ser fruto desse processo de erosão. E eu tenho mais para mostrar para vocês. Olhem essa imagem aqui. Aqui a gente tem um caso de erosão eólica, que é a erosão causada pelo vento. Sim, o vento, com o passar dos milhares de anos, ele também esculpe o relevo. E essa rocha aí mostra como o vento ele vai carregando a areia carregada pelo vento, ela faz atrito com a rocha e vai desgastando. Só que o vento não levanta a rocha, o vento não levanta a areia muito alto, então vai desgastar muito mais aí embaixo do que em cima. Podem ver? Esse tipo de erosão é característica de lugares de clima muito seco, ok? E Gustavo, você falou que o clima interfere no relevo, entendi. Mas você também falou que o relevo influencia no clima. Bom, lembra que eu falei para vocês das massas de ar? Então, imagina uma massa de ar se deslocando pelo espaço. E é uma massa de ar quente e úmida, E aí ela vai levar chuva para onde ela for. Imagina que essa massa de ar ela encontra uma grande montanha. E essa montanha funciona como uma barreira. Ou seja, ela não vai deixar a umidade passar para outro lugar. Então, o clima do outro lado desse relevo, que funcionou como uma barreira, vai ser mais seco. Então, o relevo também influencia no clima, beleza? Como eu prometi para vocês, além de falar de clima e relevo, nós também vamos falar sobre climas e solos, certo? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é o solo. O solo, ele é onde a gente pode plantar alimentos. Basicamente, o solo é aquilo que a gente pode escavar, digamos assim. E o solo, ele acontece a partir de um processo chamado pedogênese. Pedo vai lembrar para a gente solo e gênese, origem. Então, um processo de
o processo em que o solo vai sendo originado. Daí, o que acontece? Você tem primeiro uma rocha, e lembra que eu falei que pelo intemperismo a rocha ela vai se degradando, ela vai sofrendo alteração química, ela vai se quebrando. Então, quando ela sofre essas alterações do intemperismo, mas continua no mesmo lugar, ela vai se esfarelando, digamos assim. E aí, se você tem um certo acúmulo de água, você pode ter uma série de bactérias, de fungo, e isso vai decompondo ainda mais a rocha. E ali você já pode começar a ter vegetação se formando. E aí você vai juntar matéria orgânica. Então, ao longo dos muitos e muitos e muitos anos, o solo ele vai se aprofundando. A questão é que, quanto mais úmido o clima, mais chance se tem desse solo se tornar cada vez mais profundo. Certo? Por quê? Porque na presença de umidade, a rocha se degrada mais rápido, você tem mais chance de desenvolver mais seres vivos ali naquele solo, que ajudam nesse processo de produção do solo, certo? E enquanto você tem climas muito secos, essa rocha fica mais preservada, então o solo ele vai demorando muito para se aprofundar. Daí que eu trouxe nessa imagem 2 exemplos. Então a gente pode ver ali, ó, tem tipo uma trincheira cavada nessa via, e a gente pode ver um solo bem profundo, certo? Como vocês estão vendo ali onde a gente tem bastante vegetação. Enquanto na imagem ao lado é um solo mais pedregoso e um solo também bem mais raso, ok? A gente já viu a relação entre o clima e o relevo, a relação entre os climas e os solos. E a gente tem a vegetação. Todos nós gostamos bastante de plantas, não é? E vocês devem saber que diferentes tipos de planta se dão melhor com diferentes tipos de clima. Por exemplo, tem aquelas plantas que você pode ter num apartamento, que não precisa pegar sol direto. Tem planta que precisa de sol. Tem planta que tem que regar quase todo dia. Tem planta que se rega uma vez por semana. Então, cada planta, cada vegetal, ele é mais adaptado a um tipo de clima. Então, em diferentes tipos de clima, a gente vai achar diferentes tipos de vegetação. Beleza? Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Isso aí é a tundra. A tundra é essa vegetação bem rasteirinha. Por que ela é rasteirinha? Porque ela não tem tempo de se desenvolver. Porque o solo desses lugares é tão frio, como dá para ver nas montanhas ali ao fundo cheias de neve, ele é tão frio que o solo passa boa parte do ano congelado. Então, assim que descongela, ele fica úmido, então tem água, as plantas se desenvolvem rapidinho, mas logo, logo, esse solo ele vai se congelar de novo. Então, são vegetais de ciclo curto. Então, vegetação muito ligada ao clima. Bom, eu tenho aqui o exemplo lá do Parque Estadual da Pedra Branca, que é um exemplo de floresta tropical, que aí já é um outro tipo de vegetação. A gente vê bastante umidade, né? Tanto que a gente tem vegetação se formando até na rocha, e a gente tem, né, uma camada bem fininha de solo que se desenvolve em cima da rocha, e a gente tem árvores-zonas, né, bem altas, bem diversas, umas diferentes das outras, uma vegetação densa, exuberante, né, que é ligada a um clima que ele é quente e que também ele é bastante úmido. Então a gente espera solos profundos e uma vegetação com bastante umidade e bastante solo para se desenvolver. Aqui a gente tem uma outra, que é o cerrado. O cerrado ele é muito ligado ao clima tropical continental do Brasil, que ele é bem quente, mas que, ao mesmo tempo, ele tem uma estação bastante seca. Então, é uma vegetação que ela se desenvolve num solo bem profundo, por causa da estação úmida, onde tem bastante água, mas é uma vegetação que tem que ser adaptada também a uma estação seca, né? Então, a gente vê aí o tronco retorcido, folhas pequenininhas, para não perder muita umidade, durante a fase seca do ano. E aqui eu tenho um extremo, que é o deserto. Então, vejam aí nos desertos que a gente vê uma vegetação mais rasteira, porque tem pouca água para ela se sustentar. Eu tenho ali umas imagens de cactos, né, no deserto. Então, são espinhos ou folhas muito pequenininhas para não perder a umidade, raízes profundas. E, para quem está se perguntando, esses animais são lhamas, né? Lhamas são os bichinhos bem fofos que estão super na moda. Estamos nos aproximando do final. Mas qual é o nosso desafio? O nosso desafio de hoje vai ser observar uma paisagem, analisar essa paisagem e daí o que nós vamos fazer? A gente vai tentar interpretar a partir da paisagem como é o clima, como é o relevo, como é a vegetação. O solo é um pouco mais difícil, mas acho que a gente pode conseguir também.
Então eu vou projetar essa imagem aqui na tela, certo? Isso aí é uma vista do maciço da Pedra Branca, onde fica o Parque Estadual da Pedra Branca que a gente viu, visto de Bangu, no Rio de Janeiro. Então a gente pode ver ali um relevo bastante ondulado, né? Só que notem como esses morros eles são arredondados. Como eles não têm picos pontudos, isso significa que ele sofreu bastante erosão, certo? E ali a gente pode ver também que é uma erosão pluvial muito forte, uma ação muito forte das chuvas, o que leva a gente a perceber também que o clima é úmido. Estão me acompanhando? Além disso, a gente tem ali, né, árvores que mostram, tanto, né, ali nas ruas quanto ao fundo no relevo, a gente tem ali árvores que formam conjuntos densos, que mostra pra gente também que além de ser um clima úmido, é um clima quente, que também que favorece a formação de bastante chuvas. Estão acompanhando aqui junto comigo? E aí a gente vê, como eu já falei, da vegetação, uma vegetação típica de Mata Atlântica, bastante densa, bastante diversa, certo? E como o clima é quente e úmido, a gente imagina que os solos sejam profundos. Em encosta, nas encostas dos morros, o solo não tem como se aprofundar muito, porque você tem uma erosão muito forte. Mas onde o solo é plano, ele é bastante profundo. Eu desafio vocês a observarem as paisagens aí perto da casa de vocês, mas também do mundo inteiro. A internet está aí para isso, né? Os caminhos que vocês fazem. E olhando as paisagens, se perguntem como é o clima, como é a vegetação, como é o solo, como é o relevo, beleza? Então, até uma próxima. Obrigado por me acompanhar até aqui. Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e eu quero compartilhar uma lembrança de infância. Estou aqui na porta da Escola Municipal Horácio Muniz Freire, a escola onde eu estudei dos 7 até os 10 anos de idade. A escola onde eu conheci professores incríveis, uma direção incrível, funcionários incríveis e que eu fiz amigos que eu tenho até hoje. Eu tenho muito carinho, muita admiração por todo mundo que passou pela minha vida e a minha lembrança específica aqui da escola foi de uma gincana. E nessa gincana, uma das etapas era a turma que deveria produzir o jardim mais bonito da escola. E aí, da minha turma, cada um pegou uma mudinha de planta, a gente fez um jardim, tinha ficado bem legal, a 401 na época. Só que choveu e a gente perdeu tudo. E aí eu tava indo pra minha casa, que na época era aqui pertinho, e eu passei pela frente de uma casa de ração. Daí eu vi num saco um monte de semente de girassol. E aí eu comprei, juntei as moedinhas que eu tinha na época, comprei as sementes, uns 100 gramas de semente, sei lá, dinheiro que eu tinha no bolso. E conversei com a professora, conversei com a minha turma e a gente resolveu botar o projeto para frente. O que a gente fez? A gente plantou girassol no nosso canteiro. E ficou um jardim lindíssimo de girassóis. O nosso jardim foi o mais bonito da escola. Eu fiz isso com a ajuda dos meus professores, dos funcionários da escola, dos meus amigos, e é uma lembrança muito alegre e muito feliz. Um feliz Dia das Crianças para todos vocês e vivam essa fase tão bonita da vida de vocês. Um forte abraço.